Olá, eu sou Vanessa Bock, do canal Vivendo a Palavra. Aqui nós lemos a Bíblia, aprendemos a aplicar em nossa vida os princípios e os valores que o Senhor deixou para nós. Estamos estudando a vida de Abraão e vamos dar continuidade agora no capítulo 18. Onde o Senhor nos ensina a importância da intercessão, a importância da oração, a forma como devemos nos achegar a Deus. Ele nos mostra também que Deus é um Deus de amor e também é um Deus de justiça. Quando o Senhor fala, o meu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Já no versículo 1 do capítulo 18, nós vamos ver o Senhor visitando Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra. Qual foi a primeira atitude que Abraão teve ao entrar na presença do Senhor? Quando ele percebeu que o Senhor estava ali, ele se lançou com o rosto em terra, em honra a Deus, demonstrando a Deus a sua pequeneza diante da grandeza daquele momento. Não devemos nunca banalizar a presença de Deus ou achar, ele está aqui o tempo todo, ele já me conhece. Não, devemos nos achegar a Deus com honra, com reverência, mas essa reverência, ela não é exterior, não é orar em pé nas sinagogas, como o Senhor fala, com vãs repetições, mas sim, o nosso coração está rendido diante do Pai. No capítulo anterior, nós vimos sobre a circuncisão do coração, nós vimos Jesus falando sobre a circuncisão do coração, que é aquela sinceridade, aquela pureza que o Senhor busca e procura nos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós vamos perceber aqui que Abraão tem uma atitude de temor, uma atitude de honra a Deus ao prostrar-se em terra. Então ele fala para o Senhor: Senhor, não passe de mim, venha até mim, fique na minha casa, eu quero te servir, Senhor. E ali ele junta tudo aquilo que ele tem de melhor, tudo aquilo que ele tem de precioso, do seu gado, do seu pão, do seu alimento, e ele oferece ao Senhor. Quando nos achegamos a Deus, precisamos oferecer a Ele aquilo que temos de melhor. Não importa o nosso pecado, importa que nos arrependamos, importa que tenhamos confessado ao Senhor. Importa que o sangue de Jesus esteja cobrindo a nossa vida, porque a condição que nós temos hoje para nos achegarmos ao Pai é termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque quando nós temos Ele nos justifica diante de Deus e nos autoriza a chegar à presença de Deus. É isso que aconteceu quando Jesus entregou a sua vida por nós. Os céus se abriram e hoje nós temos contato com o Pai, nós temos acesso livre a Deus. Então aqui Abraão oferece a Deus e fala: Senhor, olha o que eu tenho aqui, senta na minha mesa, entra na minha casa, come comigo. É assim que você deve se achegar ao Senhor. Senhor, olha o meu coração, é isso que eu tenho para te entregar hoje, a minha sinceridade, ao meu coração limpo diante do Senhor. Então, continuando, no versículo 8, ele diz assim: tomou a manteiga, o leite, a vitela que tinha preparado, pôs tudo diante deles e estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e ali comeram. Então, o Senhor vem renovar ali a promessa dele na vida de Abraão e Sara e fala: olha, Sara vai ter um filho, sim. Então, Sara ri. E o Senhor percebe que Sara riu, porque para ela aquilo era tão impossível, aquilo era tão fora
de tudo que ela estava vivendo, né, da idade que ela tinha, que ela ri. E o Senhor fala para ela: e existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa que o Senhor não possa fazer? No versículo 14 diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então o Senhor diz para nós: haveria coisa difícil para mim? É difícil para mim curar? É difícil para mim libertar? É difícil transformar a vida de alguém, o contexto, a cidade, a política, a corrupção, seja o que for? É difícil para o Senhor? Não é. Ele pode todas as coisas, e no tempo certo, no tempo determinado, o Senhor fará tudo aquilo que ele disse que faria, na vida de Sara, na vida de Abraão e também na nossa vida. Então levantam aqueles homens, eles se levantam e vão na direção de Sodoma e Gomorra. Eles tinham uma missão ali, porque algo muito ruim havia chegado ao coração de Deus. Algo muito ruim, uma transgressão muito grande, e a justiça de Deus estava vindo sobre aquele lugar, sobre Sodoma e sobre Gomorra. Mas ali, Abraão resolve interceder por aquele povo. Havia uma pessoa em Sodoma, havia Ló. Nos capítulos anteriores nós vimos que Ló tomou uma decisão por vista dos seus olhos. Ele olhou, achou que era bom e foi. É aquele lugar que eu vou morar. Mas nós vamos perceber que aquilo que Ló achou que era bom para ele, que ele não perguntou para Deus se deveria ir para lá ou não, ele simplesmente fez o que ele achou que deveria fazer. E agora vem a destruir a família dele, a casa dele. Os valores que Deus havia colocado no coração da sua esposa, das suas filhas, foram destruídos pelo lugar que ele estava, pelos costumes em que eles viviam, em que elas foram criadas. Então ali Abraão começa: Senhor, se houverem 40 justos naquele lugar, o Senhor pouparia aquele lugar? E o Senhor responde: pouparia, Abraão. Se houverem 40 justos, eu poupo aquele lugar. Mas Senhor, se houverem 30 justos, eu pouparia, Abraão. Se houverem 20, se houverem 10, e o Senhor fala: eu pouparia. Mas nem 10 justos o Senhor achou naquele lugar. Nem 10 justos o Senhor achou. Então, diante da intercessão de Abraão, o Senhor levanta. Os anjos vão até Sodoma e Gomorra, e o Senhor fica diante da face de Abraão. E esses anjos chegam em Sodoma e Gomorra e entram à casa de Ló. Só que quando eles chegam lá, acontece algo terrível. Aqueles homens batem a porta da casa de Ló e dizem: venham, deixem que eles saiam, porque nós queremos abusar deles. Tamanha era a perversão daquele povo que já se tornara algo normal para eles. O abuso já havia se tornado algo corriqueiro. Imagina como estava o coração do pai diante desse povo, diante de tanta corrupção. E ao mesmo tempo, o Senhor pensa: eu não vou esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer. Porque Abraão, ele vai passar para os filhos sobre a minha justiça. Ele vai falar para os filhos sobre tudo aquilo que eu fiz e que eu sou e quem eu sou. Porque serão gerações que serão abençoadas pelo conhecimento e a vida que Abraão tinha com Deus. Então ali o Senhor fala, no versículo 17 ele fala: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Então ali ele fala com Abraão, Abraão intercede, e lá estão aqueles anjos na casa de Ló, e aqueles homens do lado de fora querendo abusar dos anjos. Então os anjos transformam aqueles homens e cegam aqueles homens. E estão falando: vamos Ló, saia daí Ló. E Ló se demora, Não sei se era o pesar do coração dele, algo estava acontecendo que Ló se demorava.
Então, aqueles varões pegam Ló pela mão para tirar daquele lugar. Quantas vezes, por causa da sua intercessão, por causa da nossa oração, o Senhor resgata uma pessoa, vai lá, pega pela mão quando a pessoa não quer ir, ou quando a pessoa está resistente, Ele pega pela mão e fala: eu vou te tirar daqui, porque isso aqui vai te matar, porque isso vai fazer mal para você, porque isso aqui vai te destruir, pode te destruir. Então o Senhor tira Ló de lá pela mão, e assim Ele faz com os nossos familiares, e assim Ele faz com as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós oramos, intercedemos e clamamos a Ele pela misericórdia, pelo perdão, pela libertação, pela salvação. E é assim que nós devemos nos achegar a Deus, com mãos limpas, com coração puro, com um espírito reto diante do Pai, e clamando a Ele pelas vidas que estão se perdendo, pelas vidas que estão aí fora, vivendo coisas terríveis, tendo os seus valores deturpados, distorcidos por uma sociedade corrompida. E é isso que o Senhor deseja de nós, é isso que Ele quer de nós hoje. Então aqueles varões tiram de lá pela mão com a sua esposa e com as suas filhas. Mas a sua esposa e as suas filhas já estavam corrompidas. Em que lugares você tem levado a sua família? Em que lugares você tem andado? Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Em que lugares você tem estado com os seus filhos? Em que lugares você tem andado? Pense nisso nesse momento. Porque o lugar onde nós andamos, aquilo que nós ouvimos o tempo todo, entra no nosso coração, entra em nossa vida e distorce e destrói aquilo que o Senhor tem colocado. Então, vamos entrar em ambientes que adoram, que agradam a Deus, em ambientes que tenham os mesmos valores que os nossos. Então, sua esposa olha para trás, vira uma estátua de sal e ali acabou a vida dela. Não devemos olhar para trás. Quando nós deixamos o que é mal, deixamos o que é ruim para viver uma vida com o Senhor, não devemos olhar para trás, para não correr o risco de parar no tempo, de virar uma estátua de sal e acabar morrendo. Ele continua pelo caminho, fugindo daquele lugar, fugindo da destruição e do juízo de Deus. Então nós percebemos aqui que Ló acabou com a sua família sendo destruída, os seus valores, os valores da família dele sendo destruídos por causa do local que ele escolheu conviver, por causa do local que ele escolheu viver, ele decidiu ficar naquele lugar. Nós vemos também que a intercessão e a oração de Abraão salvou a vida de Ló. Salvou Ló, salvou sua casa, salvou sua família. Percebemos a amizade e o carinho que Deus tinha com Abraão, o respeito e a honra que Abraão tinha com o Senhor ao colocar o rosto em terra quando percebeu que Deus estava ali, que o Senhor estava falando com ele. E ofereceu o seu coração e tudo que ele tinha de bom e de melhor. Grandes lições tiramos desse capítulo. Grandes lições. E o meu desejo hoje, a minha oração, é que o Senhor entre na sua casa, fale com você, que a tua vida, a tua casa, a tua família seja cheia do Espírito Santo, que o teu coração esteja sincero diante de Deus, que Ele venha nesse dia enviar os anjos dele para cercar e proteger a tua casa e a tua família. Deus abençoe a cada um.